Fala, artesãs do YouTube, bem-vindas a mais uma aula do Concom. Aqui é um cantinho onde a gente ama colocar a mão na massa e transformar materiais simples em peças que realmente carregam alma. Nessa aula eu vou ensinar para vocês a criar essas velas maravilhosas, essas velas templos, essas velas oratórios que são super sofisticadas, atemporais e chocam qualquer pessoa que vê. Essa técnica que eu vou ensinar para vocês é uma técnica mais avançada para artesãs que gostam de colocar a mão na massa e trabalhar com peças que são únicas e super diferenciadas no mercado. É uma técnica de pedras com resina. Então eu vou ensinar vocês do zero como criar essas peças. E antes da gente iniciar a aula, eu quero falar sobre a inspiração, da gente criar essa coleção de templos. Templos ao longo da história carrega muita espiritualidade, conexão, grandiosidade, junto com a arquitetura que eles carregam. São peças bem imponentes, grandes, arcos, coisas gigantes. Então a gente vai trazer exatamente esse pedacinho arquitetônico com design em cada uma dessas peças aqui hoje. E quando a gente fala desse mercado, desse nicho religioso de pessoas que têm muita fé, pessoas que procuram produtos que são espirituais, produtos que tenham alma, a gente traz exatamente isso nessas peças e ele tem um match perfeito com produtos artesanais. Produtos artesanais são produtos feitos de uma pessoa para outra pessoa. Tem mais alma e conexão que isso não existe. Então é perfeito. Além do que, pedras naturais, cristais, o que você querer usar, isso agrega ainda mais valor para suas peças. As pessoas entendem que aquilo tem valor, é uma coisa diferente e cada pedra é diferente, cada pedra a natureza dá da forma que quiser. Então a gente consegue trazer um pedacinho da natureza para essas peças aqui. Por isso que nós, artesãs, a gente não só vende um item de decoração, a gente vende emoção, memória, conexão. Então bora colocar a mão na massa junto comigo e aprender tudo isso aqui do zero. Então aqui tá a lista de material que a gente vai utilizar nessa aula. Eu vou mostrar tudo para vocês, são os materiais básicos e importantes que a gente tem que usar, tá? Começando pelos moldes Concom, que são moldes exclusivos, feitos aqui no ateliê, você não encontra em nenhum lugar deste mundo, tá? A gente vai usar 3 modelos de molde, que é o molde portal, o molde colunas e um molde refil de velas. Sim, a gente vai usar ele para fazer base de pedra também. Normalmente eu uso ele só para fazer refil de vela, mas ele é um molde super versátil que você pode fazer cimento, massa poderosa, pedras, tudo nele, ele é maravilhoso. Depois quando eu for fazer o preparo dos moldes, eu mostro cada detalhe para vocês, tá? A gente vai usar aqui a cera Mix Eco, tá? Para fazer a parte das velas, é a própria para essa cera é própria para a gente desmoldar, para a gente tirar do molde. Ela é bem durinha e bem firme, tá? Nós vamos utilizar pedras, aqui não sei se consegue a câmera mostrar. Nós temos 2 tipos de gramatura de pedra, tá? A gente tem aqui número 0 e a número 1. Mas você pode usar pedras número 2, só tem que tomar cuidado que quanto maior a pedra, é difícil de encaixar no molde. Então quanto menorzinha é melhor. Então são as pedras, que mais a gente vai usar? Resina, afinal é uma aula de pedras com resina. E para fazer esse grude, unificar isso, não sair de jeito nenhum, nada melhor que resina. Então a gente está usando aqui uma resina que é o modelo, tinha esquecido, 2001, tá? Essa é uma resina que ela tem alta viscosidade e é própria para a gente fazer esse trabalho. Toda resina tem sua tampa de panela, que é seu catalisador, ele que faz ela endurecer. Então ele tem a proporção exata para se usar. Isso tem na formulação atrás, tá? O fornecedor sempre passa qual que é a quantidade exata para se usar. Para isso a gente precisa usar uma balança de precisão, porque às vezes pode ser que tenha algumas casas decimais quebradas, diferente de balança convencional, você precisa usar quando trabalha com resina uma balança de alta precisão, tá bom? Máscara, porque aqui eu tô usando essa máscara que tem filtro de carvão ativado. O próprio fornecedor recomenda para pequenos trabalhos. Caso você queira fazer trabalhos grandes, 30, 50 velas, você vai ficar um tempo lá mexendo com a resina, aí você tem que usar aquela máscara com filtro mais profissional. Mas para esse trabalho aqui, que é um trabalho pequeno, o próprio fornecedor recomenda essa máscara, tá? Luvas, que tá aqui embaixo, é bom usar luvas. Recipientes pra gente mexer, essa resina. Eu já vou explicar por que eu tenho uma colher aqui entortada, vocês vão entender na hora de fazer todos os processos. Ah, eu não falei uma coisa que é o pavio, tá? Nos modelos de velas que a gente vai fazer aqui, eu vou usar o pavio B2035.
todo esse material, tirando a parte da resina, tá? A resina aqui é da Redilize, se vocês quiserem ir lá no site deles comprar. Mas todo o material que eu vou utilizar na aula você encontra no site do Concon, que é o meu site, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo da aula. Tem também um cupom de desconto bem especial para quem está assistindo a aula. E lá você encontra diversos moldes, massas, ceras, essências, tudo para você fazer velas artesanais, luminárias e tudo de artesanato que você quiser. Então é isso, o material tá visto, então bora colocar a mão na massa comigo. Então bora, eu vou mostrar pra vocês como que vocês preparam o molde antes da gente receber as pedras, tá? Vou mostrar os moldes como funciona. Então eu vou tirar aqui como funcionam, né? Vou tirar as presilhas, vou tirar as casquinhas de contenção. Tudo isso serve pra não deformar, não deixar a sua vela que é cilíndrica ovalada. E aqui tem o centrinho, né? O miolo, que também não deforma na hora que a gente for colocar a pedra. Aqui é um molde de platina, um molde super flexível pra gente trabalhar. Então vocês vão ver na hora de desmoldar, é super fácil, flexível e ele é super resistente, tá bom? O que a gente faz? Então, basicamente, você vai receber seu molde, você vai pôr o miolinho aqui. Você vai respeitar a linha que tem do molde com o fechamento das casquinhas. Então, onde tem a linha, tem que estar o fechamento, tá? Assim ele fica alinhadinho e não deforma o molde. E dessa maneira, você vai colocar as presilhas. Simples assim. Este aqui é o templo portal, tá? Agora, o templo colunas. Vou tirar aqui para vocês verem tudo como funciona o molde. É importante, ó, tá vendo que ele tá assim, ó? Por isso que é importante a gente preparar o nosso molde. Se eu deixo ele assim, não fixado, bonitinho, tudo, ele fica torto a peça. A gente tem que trabalhar com o molde antes de poder trabalhar com ele. Ele é a mesma coisa, ele tem essa parte central aqui, que se não tivesse, na hora que eu coloco uma massa ou a pedra, ele ia entortar. Então tem uma casquinha central para fazer esse apoio e não deformar a sua peça. Aqui ele tem um gabaritinho para vocês não errarem. Onde está escrito cavidade é onde vai estar a cavidade. Então, onde está escrito, você coloca no lado da cavidade. E o outro lado não tem nada, mas ele tem que encaixar perfeitamente aqui, ó. Para você entender, encaixou bonitinho. E que esteja firme no chão e não desse jeito. Você não vai pegar e fechar dessa maneira assim. Você vai fechar bonitinho lá no chão. Coloca as presilhas. E bora pro próximo. Bom, esse é outro molde que ele é o molde de vela cilíndrica, que normalmente a gente usa como refil. Quem assistiu a outra aula do YouTube, onde eu ensino a fazer as peças de templos em massa poderosa e cimento, viu como eu faço na parte da vela só. Aqui a gente vai fazer uma brincadeira para vocês verem como é versátil esse molde, tá? A gente vai fazer ele com pedras e resina na base e depois a gente faz a cera. Então ele também tem casquinhas de contenção, diferente do outro aqui, desses daqui que são platina, né? Que eu mostrei para vocês, que é uma borracha de platina super flexível. Esse também é super flexível, mas é uma borracha poderosa, por isso que ele tem a cor diferente, tá? Ele também é flexível e ele é super durável. Toda a vida, se você souber cuidar, passar para gerações futuras. Mesma coisa, respeite a linha lateral para fazer o fechamento do seu molde, tá? Onde tem a linha, faz o fechamento do molde. E coloca as presilhas. Tá pronto? É só isso? Não. Nós vamos trabalhar aqui com pedras e resina. Quando a gente trabalha com pedras e resina, a gente tem que fazer um preparo, né, desse molde para receber essa resina. Eu vou usar aqui um desmoldante, tá? Da Redilize mesmo. Eu gosto de usar tudo do mesmo fornecedor porque eu confio, né, na qualidade. E é bom que você usa todo o material, já economiza frete também se for comprar. Esse desmoldante, eu vou mostrar pra vocês como que a gente aplica, é bem pouco mesmo. Não vou deixar isso aqui oleoso nem nada, tá? É só pra ajudar no desmolde mesmo. Mas o que acontece? Eu quero deixar claro uma coisa nessa aula.
Eu aqui trabalho há mais de 8 anos fazendo velas e sempre quando eu trabalho com molde de silicone ou platina que se usa resina, eu deixo eles dedicados para resina. Porque uma vez que você coloca resina naquele molde, ele fica com alguns resquícios de resina. Se você faz outras peças de resina, pedras e pedras e pedras de resina naquele molde, isso não indifere em nada, ele sai perfeito. Porém, se você usa esse molde que você usou para fazer resina, para fazer um cimento ou uma massa poderosa que tem que copiar tudo bonitinho e ficar lisinho, ele vai copiar esses resquícios que ficou da resina. Ah, mas Carlota, não dá para limpar? Tem um jeito de limpar, né, que às vezes falam aí, eu não gosto, mas é uma recomendação que algumas pessoas passam, que é limpar com álcool isopropílico. Eu não gosto, tá? Eu acho que ele começa a ressecar o molde com o tempo. Caso você queira fazer, a responsabilidade é sua, tá bom? Mas eu gosto de dedicar o molde de resina com pedras só para fazer isso. Então eu sempre tenho alguns moldes para cimento e massa poderosa e outros moldes para pedras e resina. Uma dica aí de artesã experiente para vocês. Demo roots? Então bora. O que a gente vai fazer aqui é despejar o nosso desmoldante nos moldes. Como que eu vou fazer? Você vai agitar e você vai fazer de longe, não de perto. Quanto mais perto, mais óleo, mais empoçamento. Então é de longe, tá? Então é assim, ó. Próximo. Dessa maneira, você vai olhar e falar, mas não tá oleoso, não tá nada, não vai sair. Se eu não usar isso, ele gruda? Não, tá? Se você não usar isso, você vai conseguir desmoldar também tranquilamente. Mas pode ser que fique um pouco mais de resquício mais do que você não ter usado, só para você entender, tá? Das partezinhas da resina. Então a parte do preparo dos moldes está feita, agora a gente vai fazer as pedras com resina. Bom, agora a gente vai misturar a resina com catalisador. Nesse caso aqui, é 50% de catalisador de acordo com o peso da resina que eu vou utilizar, tá? Então, primeiro eu peso a resina, aí eu vejo quanto deu 400 gramas. Eu vou lá e coloco 200 gramas de catalisador, que é exatamente a metade, 50%. Então, eu vou fazer aqui, acho que eu vou fazer uns 300 gramas. A gente talvez nem use tudo isso, tá? Mas eu vou fazer a mais e vou explicando pra vocês o porquê. Tem algumas pedras que puxam mais e outras que puxam menos. Então, é até bom ter a mais por causa da aula. Agora eu vou colocar a máscara, então pode ser que abafe meu som, mas eu só vou fazer a medição e mexer. Aí então tem muito mistério pra eu falar, tá? Vou ligar aqui a minha balança, tem que estar zerada. Põe o potinho, tara, tá? Tarar é zerar ela. E aí quando você zerar ela, eu vou vir com a resina. Então eu quero fazer aqui, eu vou pôr... Não sei se é muito... Mas eu vou pôr 300 gramas de resina e 150 de catalisador, tá? Vocês vão ver como ela é viscosa, ó. Sempre fica com um palitinho, ó, pra você estancar aqui. Quando você viu que tá chegando ali, dá uma estancada com o palitinho e é bom que ele é descartável, tá? Senão uma vez que você mexe com resina, com materiais que não são descartáveis, gruda tudo. Agora, eu não misturo o catalisador e nem uso o mesmo palito da resina no catalisador, senão você pode contaminar no mesmo lugar. Esse aqui é o recipiente da resina, agora vai ter o recipiente do catalisador. Põe aqui, tara. Então agora eu vou colocar 125 gramas de catalisador, que é exatamente a metade de 250. Já tá tarado. Tá tarado. Tá tarada. Não, tá tarado a balança. 125. 125. Então é isso. Eu tenho aqui o catalisador para resina, tá? Não preciso mais usar a balança. E agora eu vou fazer essa mistura Dodge aqui. Deixa eu tirar tudo daqui. Eu vou misturar o catalisador na resina. Vocês perceberam que o catalisador, ele é mais fluido que a resina. Ela é bem viscosa, ela é densa. E ele é mais líquido, então é mais fácil passar de um recipiente para o outro recipiente que é mais difícil de mexer, tá? Então bora lá? Vou jogar.
Joga todo o catalisador. Vou pôr um papel aqui para não estragar minha mesa novinha, né? Eu sou cheia de estragar mesas. Então agora a gente vai mexer com calma até todo esse material ficar bem homogêneo, tá? Vocês vão perceber que ele é transparente. Depois, quando você começa a mexer, ele fica turvo. Depois ele fica transparente novamente. Tô com um palitinho aqui ordinário, mas tudo bem. Não, vou pegar, vou trocar aqui por uma colher já aqui que eu vou ter que usar. Não queria usar uma coisa que não é descartável, porque depois tem que... Mas aqui tá difícil pra mexer. Eu tenho que ser um palitinho um pouco maior, assim é melhor. Você mexe toda a lateral, mexe o fundo assim, que toda essa resina tem que ficar misturada com o catalisador, tá? Mexe bem, mexe por uns minutos, não tem preguiça de mexer. Aqui vocês ficam tranquilas pra mexer, que ela não seca rápido essa resina, tá? Ela demora 12 horas pra secar. Então vocês têm trabalho suficiente. Só que também não dá pra você esperar fazer e fazer outras coisas, daqui 2 horas voltar, que ela começa a ficar diferente. Tem que mexer e já trabalhar, mas não precisa ficar desesperada. Então é isso. Então eu vou reservar aqui a resina e vou começar a pegar as pedras e vou explicar para vocês quais pedras a gente vai usar, para qual trabalho, começar a misturar para despejar no molde. Bom, então aqui eu tô com as pedras, tá? Você pode usar para esse trabalho super sofisticado e lindo, pedras naturais, cristais, o que você quiser, gruda, conchas, o que você quiser serve, tá? Para você fazer esse trabalho. Só que você tem que tomar cuidado só do tamanho da pedra para ela encaixar bonitinho e copiar, né, toda a textura que tem esse molde. Então aqui eu tô usando algumas pedras e cristais para vocês verem como ela brilha diferente, tá? Você encontra isso. Isso aqui é de uma aluna minha que eu posso até deixar aqui embaixo que ela vende. Mas você encontra isso em casas de pedras naturais, aqui em São Paulo tem bastante, eu posso deixar algumas indicações para vocês. Então aqui é uma pedra diferente, bem interessante para se trabalhar. Essa aqui é uma pedra de aquário, você encontra normalmente em pet shop, em garden, tá? Esse pedrisco, chama pedrisco, ele é bem fininho. E ele é legal porque eu gosto de fazer ele no acabamento das velas por cima, porque assim segura bem a cera, que eu vou explicar isso para vocês na hora do manuseio, tá? Quanto maior, mais graúda a pedra, mais fácil a cera entra e vai embora. A gente tem que dar uma fechada para ela não passar. Por isso que eu gosto de trabalhar com pedrisco. E esse aqui é tipo as pedrinhas também de aquário, é a pedra de rio. Vocês vão ver que ela tem essa cor meio pálida, xoxa, capenga, mas na hora que a gente põe a resina dá um glow, fica linda. Então a gente vai usar essa daqui, que se não me engano é o número 1. Essa aqui é 0, essa aqui é o número 1, tá? Para esses moldes eu gosto de trabalhar com pedras bem pequenininhas dessa maneira, não pedras tão grandes, tá? Porque senão você perde muito a característica do portal, né? A característica dos desenhos do molde. E vocês podem reparar também que eu não trouxe a gruta aqui, porque a gruta ela é uma cavidade muito profunda, eu trouxe até para mostrar para vocês. E dependendo da pedra que vocês usem, eu usei uma pedra bem pequenininha aqui, a parede fica muito fina, então eu nem quis trazer para vocês. Não sei se vocês conseguem perceber a transparência aqui atrás. Eu vou passar minha mão no preto para vocês perceberem a transparência. Dá para ver? Tá vendo que eu não gosto, eu achei que dessa maneira ela ficou muito transparente. O ideal era trabalhar com uma pedra que se fosse menor, que se fosse o pedrisco daria certo. Então por isso que eu não trouxe ela para esse trabalho hoje, pra gente trabalhar com os moldes, tá? Eu trouxe o portal, que é um pouco mais curta essa cavidade que ele tem, então eu posso usar qualquer tipo de pedra. Mas aí fica a critério, quero usar a gruta sim, mas lembre-se que a parede é um pouco mais fina, tá bom? Então bora lá. Eu vou começar fazendo a pequena, tá? A pequena aqui eu vou usar essas duas pedras pra gente misturar. Então bora lá. Eu vou começar pela pequena aqui. Pra essa daqui eu vou usar esses 2 modelinhos de pedras, tá bom? Então bora lá que eu vou... eu vou misturar aqui pra vocês entenderem. Vou
colocar a máscara de novo, porque agora eu vou mexer com a resina, tá? Eu quero usar esse recipiente para misturar, então eu vou jogar as pedras aqui, porque eu quero usar ele para misturar, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco de pedra, uma quantidade que eu acho que seja suficiente para eu fazer. Eu gosto de trabalhar assim, por exemplo, até a metade, mais ou menos assim, né? Nem a metade, quase a metade de pedra e o resto cera. Então você vai olhando na hora que você for colocando, tá bom? Então mais ou menos eu acredito que essa quantidade de pedra vai ocupar um espaço, uma área aqui, mais ou menos, até muito. E depois eu vou vir com um pedrisco para fazer o acabamento de cima que eu vou explicar. Bom, vamos lá. Quando a gente começa a trabalhar com a resina, a gente joga um pouquinho e mistura, tá? E eu vou misturar. O que você precisa entender? Eu não posso jogar muito, porque no fundo fica uma poça de resina, tá bom? Você só tem que colocar o suficiente para você ver que todas as pedras estão brilhantes. Então elas estão com resina, você consegue perceber nitidamente que todas estão besuntadas, tá? Se tiver poça no fundo, você tem que colocar mais pedra até eliminar essa poça, não pode ter nada no fundo de poça, tá? E você tem que sentir que as pedras levemente, elas grudam assim, ó, elas ficam juntas quando você trabalha com elas, tá? São duas maneiras de você ver se tá suficiente de resina. Vocês viram que eu coloquei bem pouquinho. Para essa pedra aqui é o suficiente, né? Uma pedra que ela não puxa tanto, né? Quanto menos rústica, menos ela puxa. Então agora eu vou colocar dentro do meu recipiente. Vou colocar a pedra aqui. Quando eu colocar, vou mostrar para vocês para que serve aquela minha colher torta. E aí, se eu não fizer nada, ela fica assim, né? Ao léu, fica lá toda solta. Não, a gente quer dar uma compactada. Então eu peguei, essa aqui é a minha oficial, eu peguei essa colher assim e dobrei ela porque eu faço assim agora. Eu venho amassando para ele compactar e juntar uma pedra na outra e copiar exatamente a parte cilíndrica da vela. Ó, eu vou amassando assim, ó, tá vendo? Dessa maneira ele fica bem compacto e copia tudo do molde. Tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte agora é com o pedrisco, tá? Eu vou até usar o mesmo recipiente, tirar tudo mesmo, pra gente usar o mesmo recipiente para economizar aqui. Vou limpar a colher. E agora o pedrisco, a gente vai colocar a resina e ele quanto mais fininho, mais pequenininho, mais rústico, mais ele puxa a resina. Quanto maior a pedra, menos, tá bom? Menos resina você precisa colocar. Então aqui agora a gente vai colocar um pouco do pedrisco que seja o suficiente para fazer um dedinho, tá? É um dedinho mesmo, para ele cobrir essas pedras que são mais graúdas embaixo e a gente conseguir vedar e deixar ele rugoso, que eu vou mostrar para vocês como, pra cera não passar, grudar, é tudo uma coisa só que a gente vai fazer maluca, tá? Então aqui, ó, o suficiente pra gente fazer esse dedinho. Agora eu vou colocar a resina. Sempre aos poucos e vai dosando. E vou mexer, tá? Tem que sentir que ela levemente dá um contraste na cor e não pode ter pozinho, elas têm que grudar uma na outra. Se você amassar, você sente grudar. Não sentiu grudar? Põe mais um pouquinho, tá? Agora eu vou colocar isso aqui em cima dessa pedra. Não vou esperar secar de um dia para o outro, eu já coloco no mesmo momento, tá? Então bora lá. Vou colocar esse aqui com mais delicadeza, porque agora tem outra pedra por baixo. Primeiro eu deposito, depois eu faço a compactação. Bom, coloquei aqui. Agora eu quero que o Samir vai chegar de pertinho para vocês verem como tá, como que eu vou deixar e depois como que eu vou deixar de novo. São duas etapas que eu vou fazer aqui. Quando você coloca, ela fica dessa maneira assim, ó. Agora eu vou fazer a parte de compactar essa pedra. Beleza? Só que se eu deixar ela lisinha assim, corre o risco da minha cera não grudar.
Então, depois que eu compactar para ela copiar o desenho, eu venho com a própria colher e faço isso aqui, ó. Dou uma bagunçada no miolo dela. Desse jeito assim, ó. Que é isso aqui, eu criei rugosidade para a cera grudar. Tá vendo, ó? Primeiro eu arrumo para depois bagunçar. Pronto, próximo. Agora a gente vai deixar secando isso aqui. Daqui 12 horas a gente já tá prontinho para usar a cera. Claro que eu trouxe outras peças pra gente continuar as etapas, tá? Agora aqui eu tenho o templo portal. No templo portal eu também vou usar o pedrisco, mas como a base eu vou usar essa aqui. Esses dois são pedras de rios, tá? Pedra de rios. Esses dois são pedra de rio, tá? Só que esse aqui é pedrisco e esse aqui é a pedrinha número 1. Então eu usei o mesmo tipo de pedra, mas com duas gramaturas diferentes pra gente trabalhar. Então essa maior eu vou fazer por baixo, até cobrir o portal, e depois quando eu cobrir o portal eu venho com o pedrisco para fazer aquele trabalho de compactar e depois deixar ele rugoso para receber a cera. E dessa maneira a nossa cera não passa pelas pedras. Então bora lá. Começando por esse aqui, acho que eu vou misturar aqui mesmo, eu não tenho outro recipiente, então eu vou misturar aqui mesmo. Então vou jogar a resina aqui, vou jogar a resina. Segura. E mexe. Se vocês verem de pertinho aqui, eu vou pedir pra vir de pertinho, pra ver como muda a cor. Como ela era e como ela vai ficar. Vai ficando com um brilho no olhar. Só mais um pouquinho e já deu. Bom, depois de mexer bem, você tem que ver se não tem nenhum pó por baixo. E também, se tiver pó, põe um pouquinho de resina até você não ver mais nada, elas estarem bem brilhantes. Se você exagerou na resina, tem que pôr mais pedra. Não pode ter piscina de resina, tá? Prontinho. Agora eu vou fazer um pouco do pedrisco aqui para fazer o mesmo trabalho que a gente fez na outra, tá? Vou colocar um pouquinho mais. E vou jogar. Mexer. Então bora colocar no nosso molde. Então aqui o molde eu vou respeitar uma coisa, tá? Ele tem a parte que eu consigo ver do portal. Eu vou encher com essa pedra aqui até cobrir o portal. Gente, isso aqui é um design que eu acho legal, tá? Sejam criativas, façam do jeito que vocês quiserem. Eu tô mostrando como que eu acho legal. Então bora. Primeiro a gente começa com essa pedra e eu vou despejando ela. Vou despejar um pouquinho. Minha colher torta, vou lá e começo a amassar para ela compactar desde lá de baixo, tá? Quanto menor a colher nesse momento é melhor, porque ela entra para fazer essa parte de compactar. Ali, ó, tá a parte do portal. Então eu venho com a pedra e cubro, tá vendo? Eu vou compactando e eu cubro. Dessa maneira. Compacto e cubro ele. Quando eu cobrir todo ele, já tá bom. Agora eu vou colocar o pedrisco, tá? Mesma coisa do outro, vou pôr um dedinho e meio, que você achar bonito, para ele fazer a parte de compactar. Isso garante que a cera não passa. E depois a gente cria aquela rugosidade para a cera grudar também. Ponho ele aqui. Pego a colher de novo. Mesma coisa que eu já mostrei para vocês, vou fazer igual. Vou compactar e depois vou deixar aquelas rugosidades. Agora o último aqui, eu não vou usar mais essa pedra, mas eu vou usar bastante pedrisco. Como ele tem... Esse aqui você pode fazer também dessa maneira na gruta, porque é bem fininho.
Então serve para o templo, serve para a gruta também. Ele é muito fininho, então ele vai copiar bem o desenho e vai fazer uma camada bem firme assim para a gente poder desmoldar. Então eu vou fazer ele 100% de pedrisco. E quando a gente usa só essa pedrinha aqui, ela puxa muita resina. Então por isso que eu quis exagerar na resina, exagerei até demais, mas aqui vocês vão perceber que ela puxa muita resina, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar, já aproveitar e usar tudo no mesmo lugar, porque eu vou usar bastante. Então eu já vou transferir para cá, jogar mais resina e começar a fazer esse trabalho. Quando eu começar a compactar, vocês vão achar que é muita pedra, mas quando você começa a compactar, ele vai, tipo, ficando bem juntinho, vai ter cada vez mais colocando mais e mais, tá? Gente, isso é tão barato, tipo, sei lá, que a gente use 900 gramas, que é o que vem no pacotinho, assim. Eu paguei R$5. Tá? Pra vocês terem uma noção de custo, como é barato isso aqui. Você vai falar, nossa, quanta pedra, não sei o que lá. R$5. Então, bora. Vou colocar aqui a resina. E ai, deixa eu fazer assim, peraí. E começar a misturar. Eu vou fazendo aos poucos. Vocês vão ver que eu não vou misturar tudo de uma vez. É mais fácil, tá? Eu vi que todos pegaram bem a resina lá de baixo. Por isso que não é legal pôr muito, senão você fica com dificuldade de mexer lá embaixo. Aí você começa a despejar no molde, tá? Bora lá? Aí você vai falar, nossa, mas ela tá chegando no final. Você vai entender, sempre cuidado com o fundo. Às vezes precisa de mais resina, não vou colocar ali, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui com a minha colher e vou amassar. Você vai ver como vai diminuir o volume. Quanto mais você compactar, que ele tem que copiar tudo bonitinho, tem que compactar, tá? O Samir deu uma ideia aqui, sabe espátula de manteiga ou de faca de peixe, ele falou, sei lá, das brisas dele aqui, mas tipo, sabe essas de patê? Você pode dobrar, que ela é fininha e também dá pra fazer assim. Eu gostei da ideia, melhor que a colher ela tem essa borda assim, né? Essa é mais retinha? Gostei, ó, fica a dica aí. Ó, misturei aqui a outra parte e agora eu vou despejar. Então, bora. Ó, agora eu coloquei mais. Eu vou compactando. Já tá chegando no fim. Eu afofei também para ele entrar. E eu vou compactando. Falta só um pouquinho agora. Aqui no final é importante vocês entenderem que tem que deixar retinho, porque você não consegue depois lixar a pedra. Difícil pra caramba, tá? Então, quanto mais retinho, menos ele vai ficar bambo na hora de você tirar, para você poder apoiar certinho. Então, você vem acertando retinho. Se for necessário, tá? Se você achar que é necessário, você já vai estar de luva mesmo, você faz com o dedo, você vem ajustando para ele ficar retinho, todas as partes, não ficar uma parte mais alta que a outra. Então, você vai ajustando até você ver que tá retinho, bonitinho. Aí não mexe mais, vai esperar 12 horas secar aqui para fazer o desmolde dessa peça, tá? Nesse caso, a gente não faz vela, a gente tá fazendo uma peça maciça de pedra, que depois vai a latinha, né? Feito. Ó, vou colocar a cera para derreter aqui na minha panelinha esmaltada. Aqui eu tenho um fogão elétrico, tá? Se você não tiver, pode ser no fogão convencional da sua casa. Ai, gente, por que eu tô de máscara ainda? Se quiser, pode ser no fogão convencional da sua casa, não precisa ser um elétrico, tá bom? Desde que você coloque fogo mínimo ou até banho-maria para não queimar a sua cera. Então vai derreter a cera, a gente vai esperar para poder colocar nos nossos moldes. Então já derreti a cera, tá? Eu deixei ela cair para temperatura de 60 graus. Por que isso? Porque agora eu vou fazer um leve tapetinho nessas duas peças que a gente vai despejar e vai encher todas de cera. Eu não vou colocar toda essa cera de uma vez.
Eu vou colocar um pouquinho, um dedinho de cera, esperar secar levemente. Quando ela começar a esbranquiçar, eu jogo o restante. Dessa maneira, faz com que, né, não desça toda essa cera quente entre as pedras e você perde tudo. Então é uma forma da gente controlar a temperatura e fazer com que essa cera fique bem bonitinha. Como a gente compactou, fez tudo bonitinho, ela não vai descer. Respeitando 60 graus, tá? Então agora eu vou fazer, já medir aqui a temperatura, tá? Que é um medidor, eu não mostrei pra vocês, mas é aqueles culinários que você pode usar. Então, você espeta aqui, deu 60 graus, caiu, você vai fazer um tapetinho. Mostra de pertinho um tapetinho aqui pra... Ó, eu vou jogar um pouquinho, vem? E pouquinho. Dessa maneira, essa cera não desce e ela sela antes de eu jogar ela por completo. Vou esperar ela secar um pouquinho, ela dá uma leve esbranquiçada e jogo o restante. Dessa maneira é mais seguro também porque o fogo não fica em contato com as pedras e resina. Resina, depois de curada, ela vira 100% plástico. Fogo com plástico não combina, né? Então tem que ter uma diferença de altura. Com esse tapetinho, eu vou colocar o ilhós depois que dá uma secada e completar de cera. É uma forma de segurança, né? Da gente tirar, de a gente limitar o fogo com as pedras e resina, tá bom? Já secou, então eu vou colocar aqui o nosso pavio para dar continuidade, tá? Agora eu vou colocar a segunda parte da cera. Essa cera eu vou pôr ela um pouco mais quente, eu vou colocar ela a 65 graus, tá bom? Porque eu quero que ela dê uma leve derretida na de baixo, ela se unifique, mas nem tanto para derreter muito e não fica aquelas linhas diferenciando uma da outra, tá bom? Então bora! Encher aqui, encher aqui. Depois de encher, você coloca o pavio no centro para ele secar bonitinho, não se mexer. E é só esperar essa cera solidificar. Bom, então aqui as velas já secaram, agora a gente vai fazer o desmolde. Antes de eu desmoldar, eu já vou cortar o pavio aqui, mais ou menos meio centímetro, tá? Do pavio, para já deixar acertadinho. Aqui eu tô com um cortador de unhas mesmo, tá bom? A Carmela tá invadindo o recinto. Então a gente vai começar por essa daqui, que é a menor, tá? A gente vai tirar as presilhas, tirar as casquinhas de contenção. E aqui, ó. Como eu disse pra vocês, esse silicone é flexível, então a gente pode fazer isso de dobrar ele pra desmoldar. Aí eu faço assim e empurro. Cê é louco! Chora! Nossa, que peça linda! Pegou o brilho no olhar? Pega o brilho no olhar. Olha esse brilho no olhar. Olha que peça maravilhosa. Vocês entenderam? Um dedinho de pedrisco para fazer toda essa diferenciação aqui da peça. Linda e maravilhosa. Agora a gente vai desmoldar essa daqui. Eu vou deixar essa por último, porque eu estou sentindo que ela tá meio quente. Mas eu tô com pressa, tô ansiosa para tirar. Mas você só vai desmoldar quando você sentir que tá totalmente fria, tá bom? Essa daqui é o templo, tá? Então a gente tira um templo maciço de pedra. Tira as presilhas, as casquinhas de contenção, o miolo. Deixei assim mais livre para poder continuar o desmolde, tá? Agora eu vou fazendo assim, ó, solto as laterais. A platina também é o mesmo esquema da borracha, então a gente consegue fazer dessa maneira, ó, soltando ela. A gente vai tirando aqui, tá? Vamos desenrolando para ele ir soltando, principalmente a parte da cavidade aqui, ó, que a gente vai soltando, tá? Depois por trás, assim, ó, eu venho desenrolando aqui por trás pra continuar aqui na frente dessa maneira, assim, ó. Tcharam! Gente, a cor tá linda. Sabe o que eu fiz? Eu usei o mesmo pedrisco, agora que eu lembrei, eu usei o mesmo pedrisco que eu usei com vocês aqui, mas vocês podem reparar que ela tá mais amarelada porque eu joguei mica na resina dourada, sabe? Pra tentar ver como que ficava. Ficou um brilho diferente de ouro. Eu quis trazer esse aspecto pra vocês verem. Eu amei, tá? Vocês podem brincar assim também, se vocês quiserem.
Então essa daqui é outra. E agora, por último, essa aqui. Tira as presilhas. Aí agora eu vou tirar as casquinhas de contenção. Vou tirar o miolo. E vou desenrolar também, tá? Da mesma forma que eu desenrolei as outras, eu vou desenrolar também essa daqui. Quando chegar aqui, ó, na parte, você ajuda ela a sair e vai continuando, vai desenrolando, tá? Ela vai saindo, tá vendo? Vamos trabalhar com silicone, moldes profissionais, que não tem esforço para desmoldar, é técnica. Não tem força nem para fazer, nem para desmoldar. Olha essa perfeição! Pra ver aí? Isso é louco. Tem que trazer tudo que a gente fez aqui. Colocar imagens também. Então, as 3 que a gente fez aqui, para vocês verem essas perfeições todas juntas aqui, lindas e maravilhosas. Vou montar uma mesa, colocar imagens, vou botar uma mesa aqui pra gente mostrar essas infinitas possibilidades de vocês trabalharem com essas velas oratório, templo aqui. Vamos montar, corta, tira, puxa. Olha que peças perfeitas, maravilhosas e sofisticadas que a gente criou do zero aqui com pedras naturais. Perfeitas para você que quer trabalhar com hobby, para presentear pessoas, decorar a sua casa de uma maneira afetiva, ou para você também que quer iniciar um negócio, transformar isso aqui numa coleção para o seu ateliê, aproveitar esse mercado religioso que está sempre em crescimento, fazer peças, coleções sofisticadas que as pessoas nunca viram, elas vão olhar e falar, que coisa linda, criar presentes, lembrancinhas, kits religiosos, tudo que você pode pensar em possibilidades de venda como um negócio, isso daqui sai bastante. As pessoas estão buscando isso, produtos que têm alma, que conectam com a casa delas. Isso aqui, gente, é perfeito demais. Bom, é isso, como eu disse no início da aula, o mercado está em busca de produtos que tenham alma e propósito. E foi exatamente isso, a gente transformou matéria em produtos com alma hoje. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, indica para outra artesã, comenta aqui embaixo qual foi sua peça favorita. Espero que vocês peguem tudo isso que vocês aprenderam hoje, abram sua cabeça, entendam as infinitas possibilidades, empreendam, ponham a mão na massa. Espero que vocês se joguem no universo do artesanato. E bora juntas revolucionar esse mercado.